Fala pessoal, na Santa Paz aí, espero que todos estejam bem, tranquilos, tranquilas. Caso não estejam, que pelo menos na nossa conversa aqui possa trazer alguma coisa boa. E talvez de fundo vocês ouçam de vez em quando barulho de cortador de grama, de assoprador de grama. Então eu peço desculpas por isso. E já adianto, tá? Isso daqui é uma coisa para você se acostumar. Não sei se você sabe, mas o som do paraíso, das moradas celestiais, né, dos grandes planos espirituais, tem som de cortador de grama também, entendeu? Porque cheirinho de grama cortada é uma coisa celestial. Então já vai se acostumando. Se você tá aí todo carola, todo beato, se preparando para ir lá para os quintos dos céus, dos paraísos, você tem que saber que lá no paraíso tem barulho de cortador de grama, tá? Então aqui já é um treinamento para você se acostumar com isso. Gente, pergunta que não quer calar, né? Então vamos falar da vida que a gente vive de verdade, sem fingir que nada está acontecendo? Olha essa pergunta que eu recebi, acompanha comigo, é a pergunta de muita gente. Yuri, o que você acha de espiritualistas que em momentos sociais graves, como o que estamos vivendo, fingem que nada está acontecendo e falam apenas mais do mesmo, sem se importarem verdadeiramente com as necessidades urgentes da coletividade? O pior, pelo que percebi, é quando alguns deles tentam fazer a sua omissão parecer paz, entre aspas. Como se eles, como se eles fossem muito superiores para se envolverem ou sequer falarem sobre problemas coletivos que estão atingindo a todos e que diz respeito a todos. Acompanhando até aqui? Então vamos lá. Se a pessoa não quer falar nada para se preservar, até entendo, mas me dá uma coisa muito ruim ver essas pessoas isentonas querendo usar alguma suposta, entre aspas, virtude espiritual, fecha aspas, para justificar a sua omissão. Soa falso, irresponsável e tem quase sempre um ar de que a pessoa realmente se acha superior a tudo o que acontece aqui na Terra. Para mim, isso não é elevação, mas narcisismo, ego espiritual. Pergunto isso porque você foi uma das poucas pessoas que eu vi se envolver. Na pandemia, incentivou as pessoas a se cuidarem e a respeitarem as normas de saúde, fez campanha para ajudar no caso de Manaus, defendeu a vacinação e criticou o governo Bolsonaro. Mesmo assim, vi você sendo hostilizado injustamente por isso, mas você continuou e isso me alimentou, me deu uma sensação de amparo. Mesmo tendo sido criticado por fanáticos na época, o que não deve ter sido agradável, ao menos aquilo que você falava se mostrou muito mais real do que as teorias da conspiração que uma galera da espiritualidade usava para justificar as suas ideias negacionistas. Xingaram você quando você incentivou a vacina e a vacina se mostrou eficaz. Xingaram você quando você falou do distanciamento social e que não era apenas vibrar na luz, e isso se mostrou eficaz. Xingaram você quando se mobilizou a ajudar o pessoal que estava morrendo de Covid em Manaus, e hoje já tem até a ex do Pazuello, não sei se é assim que se escreve, dizendo que aquilo foi uma espécie de laboratório humano para testar imunidade de rebanho enquanto o ministro da Saúde fazia festas com uísque com seus amigos. Xingaram você também quando se opôs ao governo Bolsonaro e hoje estamos vendo tudo aquilo que você falou acontecer. Não deve ter sido fácil, mas certamente os fatos lavaram a sua alma. De todas as ideias malucas, ou até mesmo silêncio, veiculados durante todo esse período no campo da espiritualidade, vi que as que você defendia foram as mais coerentes e as que realmente aconteceram no final. Desculpa o textão. Não sei nem se você vai ver ou ter tempo de responder a minha pergunta, mas agora que passou, eu tinha que vir aqui te agradecer, pois seus vídeos e posicionamentos ajudaram muito a mim e a minha família a encontrarmos forças nessa fase. Gratidão, 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 que seu trabalho seja muito abençoado, como você diz, um abraço do tamanho do sol. Aí tem mais um aqui, não sei se deu para entender a pergunta, mas o que você tem a dizer sobre os isentões da espiritualidade que, ao invés de mostrarem que se importam com o que está acontecendo com o povo em um momento de necessidade, ficam apenas de palestrinhas falando mais do mesmo?
Uou, que baita pergunta. Eu acho que quem lavou a alma foi você fazendo essa pergunta. Te agradeço por todo o carinho, por toda a consideração e repasso qualquer benefício de qualquer coisa para Deus, qualquer coisa positiva para Deus. E faço um adendo aqui, tá? Teve muita gente que se posicionou, muita gente se posicionando. Cada um do seu jeito, cada um da sua forma, da sua maneira, mas vamos tentar não entrar nessa de que os espiritualistas não se posicionam. Talvez para quem a gente está olhando ou estava olhando, né, talvez não estivesse se posicionando, mas tem muita gente de valor, de coragem, de coerência mesmo, trazendo luz sobre esses assuntos, se posicionando ou enfrentando o desconforto que é isso. E a gente tem que honrar, né? Tem que reconhecer isso, até para que a gente crie essa massa crítica de entender que o espiritualista ele tem que se envolver com as coisas. Né? Não é ficar só na sua bolha de luz fingindo que nada é com ele, que nada está acontecendo. Então, assim, tem muita gente boa que eu vi se manifestando também, indo lá, se posicionando, ajudando da forma que for, passando pelos desconfortos. Então, os meus parabéns, né? Da mesma forma que você tão gentilmente me disse isso, eu também transfiro isso para todos e todas, mulheres principalmente. Eu vi muito mulheres se posicionando, acho que até mais que homens, que romperam o silêncio ou que fizeram alguma coisa da sua forma. Da sua forma, não precisava ser uma coisa explícita, não precisava ser uma coisa nas redes sociais, mas que fizeram a sua parte e mostraram que se importam. Eu acho que é sobre isso a grande questão. É mostrar que você se importa. Tá? O que é suficiente para você se importar? Né? Eu acho que foi sobre isso, porque a gente passou por uma prova coletiva, né? Esses 4 anos, pandemia e tudo isso que a gente viu, é uma prova coletiva. Por mais que tenham grandes questões no mundo e está acontecendo a fome na África e não sei o que na Ásia, e às vezes a gente não consegue se envolver, dessa vez foi debaixo do nosso nariz. Dessa vez foi Deus falando, ó, filha, tá aqui, ó, tô te desafiando a crescer, o que você vai fazer com isso? Você pode fazer alguma coisa, eu te dei recurso, eu te dei inteligência, eu te dei um monte de coisa, o que você vai escolher fazer com isso? Ou escolher não fazer, né? Enfim, para você ver que isso também tem toda uma questão dármica, né, que a gente já vai falar mais pra frente. Mas enfim, eu quero te agradecer imensamente pela consideração, pelas palavras, e eu vou tentar responder aqui dentro das limitações da minha perspectiva, mas sendo muito honesto e muito sincero, porque eu acho que faltou também um pouco disso nessa fase. Você vai entender por quê. Gente, vamos lá. Vocês se lembram, um momento nostálgico aqui, vocês se lembram do filme do Huck Finn? Filme antigo. Tem vários filmes do Huck Finn, eu acho que tem na Disney Plus, alguma coisa para você ver. E tem um desses filmes que eu acho que é Huck e Tom, o Huck Finn e o Tom Sawyers, é isso? O que acontece nesse filme? Né? Tá lá os dois moleques, o Tom e o Huck, e eles presenciam um assassinato. Num cemitério. Eles presenciam uma cena de assassinato. Eles estavam escondidos lá ali, eles viram a coisa acontecer e eles ficaram assim chocados com aquela cena e eles fizeram um trato entre eles. Eles até assinaram um contrato entre eles que assim eles jamais iriam falar nada sobre aquilo. Que aquilo ia morrer ali com eles, que eles iam fingir que nada aconteceu. E eles até se colocaram uma pena, se a gente falar vai acontecer sei lá o que com a gente, alguma coisa ruim. Para garantir que eles não fossem falar. Só que o que aconteceu? Nesse meio tempo, um amigo deles foi acusado injustamente pelo assassinato. E eles sabiam que não foi o cara. Então esse amigo deles foi acusado e ia ser condenado por um crime que não cometeu. Então fica aquele conflito. Eles viram o que aconteceu, fizeram assim, não vamos falar, porque se a gente falar a gente se prejudica. Mas a gente está vendo um inocente, amigo nosso, ser culpado de uma coisa que não tem nada a ver com ele. E esse é o conflito do filme. Eu vou dar um spoiler. Me perdoe, passe a parte do spoiler aqui, caso você não queira o spoiler. Mas chega no fim, o
o Tom Sawyers, ele, mesmo com o incômodo todo que ele ia ter, ele resolve falar a verdade. Ele resolve falar a verdade para livrar o amigo dele. E aí o Huck Finn, ele questiona ele, nossa, mas por que você falou? Né? Você sabe que poderia acontecer uma coisa ruim com você, você prometeu, enfim. E o Tom Sawyers, ele diz uma coisa que eu acho que assim, é o básico do básico do básico do básico de qualquer convivência, de qualquer bom senso, de qualquer pé no chão, antes de qualquer teoria metafísica e mística e qualquer racionalização transcendental. Que ele disse o seguinte, falou, olha, ok, eu sei que tem esse desconforto todo, mas é o seguinte, o cara é meu amigo e ele é inocente. Quando um amigo seu está em apuros e você pode fazer alguma coisa, não fazer nada não é uma opção. Quando um amigo seu está em apuros, podendo fazer alguma coisa, não fazer nada não é uma opção. E é básico. Eu acho que nesse momento, claro que todo mundo tem os seus momentos, seus processos, as suas aprendizagens, mas esse é um momento que eu encaro que é o seguinte, é o momento da gente perceber quem realmente está disposto, está numa postura de ser amigo da humanidade, das questões coletivas que transcendem o próprio umbigo, quem realmente está querendo ser amigo da humanidade, ser amigo das pessoas, e quem está querendo ser amigo só dos próprios interesses. Porque, de fato, não é um momento de conforto. Não é um momento confortável. Existe fanatismo, existe intolerância, existe um monte de coisa, existe ódio. Só que, assim, o quanto que você se importa? A ponto desse valor ser mais importante do que o desconforto. Então é uma fase que a gente é convidado a olhar para a gente e nos perguntar assim, o quanto que eu sou amigo das pessoas. Posso não ser perfeito, posso não gostar de um monte de coisa, mas assim, o quanto que eu me importo? No final das contas é sobre isso. Porque se o meu amigo, isso inclui as pessoas que eu não conheço, isso inclui a minha família, isso inclui um monte de gente, principalmente os mais vulneráveis nesse momento todo. O que eu tenho a oferecer para essa galera nesse momento é minha amizade, eu tô querendo ser ponta firme, as pessoas podem contar comigo, as pessoas podem se lembrar de mim, não no sentido egóico, mas de assim, olha, eu pude contar com essa pessoa, sabe, tinha verdade ali, ou passou batido e ela só estava sendo amiga dos próprios interesses. Porque se envolver diante de fanatismos e de polarização, significa sacrificar os seus próprios interesses. Porque aí é a grande máxima de você não vai agradar a todo mundo. Mas pelo menos você está sendo verdadeiro. Então é um momento de teste para a gente. Da gente ver como que a gente se comporta, o que fala mais alto para a gente nesse momento. Sabe? E claro que isso também não é um motivo para a gente, não estou aqui julgando quem resolveu de repente não se posicionar. Os isentões que você falou. Por quê? A gente também tem que contextualizar pelo seguinte, existem muitas questões envolvidas nessa história. Como eu disse, a gente está diante de fanatismo, de ódio, de polarização, como a gente nunca viu antes, questões muito, muito delicadas. E de repente, pelo contexto que for, a pessoa pode não se sentir segura, pode não se sentir confortável, sabe, ao se expor. Porque é isso, até em questões tranquilas, as pessoas têm dificuldade em se expor, natural. Ainda mais no meio de um caso como esse, né? Então, assim, a gente tem que avaliar. Às vezes a pessoa também não quis se expor por questão de família, por questão de trabalho. Às vezes, sei lá, ela tá lá falando e aquilo é o ganha-pão dela e ela não quer colocar isso em risco por conta de briga dos outros. Sabe, cada um tem o seu contexto ou simplesmente a pessoa tá com medo e tá tudo certo.
Sabe, eu acho que a gente tem que naturalizar essa questão do medo no meio espiritual, porque parece que no meio espiritualista ninguém pode sentir medo, ninguém tem medo, porque o medo é o contrário do amor, e nós amamos incondicionalmente. Ah, bobagem, nós somos complexos, nós somos humanos. Eu deixo de fazer muita coisa por medo, assim como você deixa de fazer muita coisa por medo, e é legítimo que alguém também tenha deixado de se posicionar por medo. Mas agora, e aqui que eu acho que está o ponto que você está levantando, tá? Aqui que está o ponto. Então, assim, que se assuma isso com a própria consciência. O que não pode, que eu também acho que é complicado, que é o ponto que você trouxe, é a pessoa não se posicionar por conta de alguma dificuldade, mas tentar disfarçar isso com uma suposta elevação espiritual. Usar a isenção para fingir paz. Sabe? A pessoa não quer se posicionar, não quer falar nada, não quer fazer nada, quer fingir que nada está acontecendo. E aí, ao invés dela jogar isso na honestidade, fala, não, beleza, eu não quero porque não quero, tô com medo, não quero o problema, beleza, tá tudo certo. Agora, o que também, isso aí que você falou, eu também percebi. E também eu não gostei disso. A pessoa, ela quer ser isenta e ela quer justificar essa isenção que, assim, com o fato que ela é muito da paz, ela é muito elevada, ela é muito superior. Então, assim, ela não se mete com essa, ela não se envolve, entendeu? Ela não tá aqui com a ralé, sabe? Ela só sorri o dia inteiro. Ela sorri o dia inteiro e ela fala assim, entendeu? E assim... Então, assim, pra que vou me misturar? Então, assim, eu sou tão da paz que quem são vocês que estão se envolvendo para falar comigo, entendeu? Vocês que estão se importando, vocês que estão se mexendo, vocês que estão fazendo alguma coisa. Ai, vocês estão tão em Sansara, sabe? Ai, eu tenho pena de vocês. Vocês têm que vir aqui pro meu palácio do Nirvana e ficar aqui na minha paz, que eu vou mostrar para vocês como que é ser um ser de luz. E aí a gente entra naquela questão, né? Que eu particularmente acredito muito. Espiritualidade sem consciência social não é espiritualidade, é positividade tóxica. É como diz aquela música do Rapa, sabe? A minha alma tá armada e apontada para a cara do sossego, pois paz sem voz não é paz, é medo. Não é paz, é medo. Eu não acho que é elevado, que é superior, que é da luz, a pessoa fingir que nada está acontecendo. Ainda mais quando as pessoas estão sofrendo ao seu lado. Ao seu lado, literalmente. Volto a dizer, foi um momento de prova coletiva. Que dizia respeito às nossas vidas aqui, ó. Eu e você. Não foi lá a coisa que está acontecendo na África, foi aqui, ó, na nossa rua. Então eu acho que assim, se você vê uma criança sendo agredida na sua frente, eu acho que não é hora de você ficar só de palestrinha, sabe? Ai, porque aconteceu o que tinha que acontecer. Ah, eu não vou apontar o dedo para o agressor, porque se eu apontar o dedo para o agressor, eu vou estar apontando 3 dedos para mim. Ai, porque a realidade externa é ilusão, é Matrix, é Maia, e se eu perdoar o agressor que existe dentro de mim, o agressor que está fora de mim vai deixar de existir. Não! Se a criança está sendo agredida na sua frente, arranca a criança dali, dá seus pulos, seus paranauê, afasta o agressor, dá um jeito, tira a criança dali, depois você vai vir com palestrinha. Depois você vem com lição de moral. Quando a coisa é real, quando a coisa é visceral, a gente não pode ser clichê. Está sendo agredido, tira ali. Não é hora de palestrinha, depois você dá a sua lição de moral e mostra que você é evoluído. Mas enquanto tá com dor ali, tira a dor. Tapa o buraco, cicatriza a ferida, faz alguma coisa.
Depois você vem com lição de moral. Se a lição de moral, se a palestrinha está indo à frente da nossa ação, tem alguma coisa estranha nessa história. E eu digo isso porque eu já fui muito dessa pessoa. De justificar as minhas omissões com palestrinha. E por isso que eu falo isso hoje, por isso que eu faço isso hoje. Por isso que eu estou aprendendo a fazer isso hoje. Porque eu vi que é importante. Eu já me vi diante de situações em que eu tinha que intervir de alguma forma, sabe? E eu ficava com medo, eu não sabia o que fazer e não fazia nada, mesmo que só tivesse uma única coisa para ser feita naquela hora, que era agir, mas eu não agia. E depois tentava justificar aquilo, a minha inação, a minha isenção com palestrinha, com justificativa. Não tem justificativa, sabe? A justificativa é que eu deixei de agir quando era para agir, é só isso. Hoje eu entendo isso. Tem horas que não são para você ficar só de palestrinha, sabe? Não é uma fase para você só ir ficar agora indo falar bonito em podcast, nada contra o podcast, mas assim, a gente sabe que você fala bonito. Agora a gente está precisando ver a ação. A gente sabe que você fala maravilhosamente sobre a lei da impermanência, sobre a paz interior, sobre a lei da atração, sobre o extraterrestre. Eu sei que maravilha, nossa, eu sei que você fala maravilhosamente bem, mas o momento que a gente passou estava gritando por algo a mais. A gente já sabe que a pessoa fala bem sobre muita coisa. Mas e na hora do vamos ver, na hora de agir? Então acho que por isso que esse é um teste para todo mundo, sabe? E é engraçado que esse momento mostrou muita coisa pra gente. Olha, quanto tiozão que não tinha por aí, você deve conhecer também. Quantos tiozões que não tinham por aí, que sempre pagavam do tiozão da sabedoria, do filosofão, do cara que estava lá no púlpito falando bonito, difícil sobre as verdades da vida e arrastando multidões e sempre falou bonito e difícil, mostrando como era inteligente, mostrando como era evoluído espiritualmente, um verdadeiro missionário da luz. E falou dessas coisas desse jeito a vida toda. E com todo o seu mérito, todo o seu mérito. Não descaracteriza. Agora, nesse momento que a gente passou, gravíssimo, em que a gente precisava da voz deles, talvez pelo amparo que fosse, pelo amparo, pelo acolhimento, pelo, olha, a gente tá junto e, sabe, esse amparo. Quantos desses tiozões que fizeram a gente acreditar que eles eram super evoluídos a vida inteira, nesse momento do vamos ver, não fizeram nada, se calaram. E não era uma questão de assim, eu vou escolher. Não, eles se propuseram a esse papel. E no momento em que coletivamente existia uma ferida muito grande, que era importante posicionamento, para amadurecer o fortalecimento da opinião pública, em prol da vida, em prol da dignidade, muitos deles se calaram, não falaram nada. Sempre falaram coisas maravilhosas, mas sempre falaram coisas maravilhosas em contextos favoráveis. Agora, em contexto de conflito, em que as pessoas vão deixar de seguir, que as pessoas vão cancelar, que as pessoas vão... Cadê eles? Onde eles estavam? Onde que eles estavam? E a gente precisando da voz deles. E aconteceu uma coisa muito incrível nesse momento. Porque quem mostrou que estava se importando e resolveu se envolver não foram essas pessoas que fizeram a gente acreditar que eram super evoluídas e nada contra. Assim, tem todo o direito delas e tem todas as coisas boas que eles trouxeram, com certeza. Não é desmerecendo. Mas olha que engraçado isso, né? Deus escreve certo por linhas tortas, né? Como é importante a gente avaliar as coisas com muito cuidado. Quem se envolveu, realmente pôs a mão na massa, foram pessoas que às vezes a gente nem imaginaria, sabe? Não foi o diretor do centro espírita. Quem estava ali se envolvendo, pondo a mão na massa, mostrando que se importava, era a Xuxa, entendeu? Era Felipe Neto. Pessoas polêmicas, pessoas que ninguém ossa e tal.
E pessoas que não precisavam estar passando por isso. Já estão bem de vida, já tem dinheiro, já tem público, sabe? Já tem fama. Poxa vida, vai perder dinheiro se envolvendo com política. Vai perder público, se expor diante de milhões de pessoas, da animosidade de milhões de pessoas para dar a sua opinião, para mostrar que se importa. Não, vai, fica lá na sua piscina. Não, eles mostraram que não. Eles que não precisavam passar por isso, eles que não tinham essa pauta moral como o frontispício da sua ação social, foram lá e pegaram essa causa e estavam falando, entendeu? Do jeito deles. Enquanto o diretor lá do Centro Espírita estava quieto. E nada contra o diretor do Centro Espírita, eu acho que estou falando aqui mais para ser didático, porque você viu muito isso. Muitas daquelas pessoas que se faziam de santas, de muito evoluídas, de dar luz e tal, fingiram que nada estava acontecendo, enquanto a gente estava precisando justamente do que elas tinham supostamente para oferecer, que é supostamente essa luz. O que é a luz diante de um momento, entre aspas, apocalíptico como esse? Né? É o estar junto, é o apoio, é a palavra. É a palavra direta, clara. Não é falar mais do mesmo, porque a paz conduz ao amor. Todo mundo sabe. Nesse momento, palestrinha de autoajuda não vai ajudar ninguém. Tudo o que tinha que ser falado no nosso campo do misticismo já foi falado. Nesse momento é cobrada a ação. E aí, a galera tá morrendo, o povo tá se entortando nas ideias com um monte de fanatismo, um monte de coisa. Cadê vocês que escolheram se colocar à frente de questões coletivas? Que escolheram se colocar à frente com uma bandeira de espiritualidade, de valores, de existencialismo, sei lá o quê, de filosofia. Cadê vocês? Nós estamos implorando pela voz de vocês. Nós estamos implorando por um posicionamento que nos dê alívio, que nos dê direção, que nos dê amparo. Obrigado, Xuxa. Obrigado, Xuxa. É isso. Sabe? Tem que ficar nesse momento. Isso mostra pra gente que a gente tem que tomar cuidado com os estereótipos. Principalmente naquilo que concerne a espiritualidade. Espiritualidade não tem nada a ver com estereótipo. Porque é muito fácil qualquer um se vestir das lantejoulas de um ser de luz, da espiritualidade, das palavras e dos jargões. Mas na hora de vamos ver, sabe? E às vezes aquela pessoa que você não dava nada, você não sabe, você estava ali quietinha no canto dela, não tinha nada assim. Na hora do vamos ver, tá lá, tá junto. E esse é um dos benefícios dos momentos de crise na nossa vida. Sabe, quando tudo tá bem, tá todo mundo festejando junto com você. Ei, viva, aquela coisa maravilhosa. Agora, quando você passa por um perrengue de verdade, aí você vê quem é que fica. E é uma bênção disfarçada. Porque você saber quem é que fica, você saber quem é que se importa, te dá uma grande vantagem. Sabe? Você saber quem tá realmente com você, ou quem, na hora que você precisa, pulou fora. Você saber quem está com você é ótimo para você saber onde você vai direcionar a sua energia, no que você pode confiar. Mas aí tem gente que vai falar assim, não, mas tem a questão da energia negativa, né? Porque se você se posiciona diante de conflitos, né, diante de situações muito delicadas, vai vir energia ruim de gente contrária. Tá, ainda mais em tempos de fanatismo, tudo bem, mas agora eu te pergunto o seguinte, se você está defendendo uma coisa que ela é nobre, que ela é necessária, que é bondosa, cadê toda a energia contrária, a energia positiva que vai vir até você? E não é muito mais forte? Não é para ser muito mais forte? Sabe? Tem aquele ditado sânscrito antiquíssimo que já diz: o Dharma protegido protege. A gente está dando força a quê?
E outra, eu acho que num momento de grande necessidade, se você realmente se importa, não dá nem tempo de você pensar em energia negativa, em o que quer que seja, só existe uma possibilidade à tua frente, que é ir lá e fazer o que quer que seja, mas fazer alguma coisa. Veja, você não precisa fazer o que o outro está fazendo, você não precisa fazer aquilo que você não consegue, mas alguma coisa você pode fazer. Daqui 100 anos o nosso espírito vai olhar para essa situação toda e ele vai olhar e vai falar, nossa, foi uma situação muito complexa que envolveu a coletividade, muita gente sofreu, muitas coisas estavam em jogo e eu podia fazer alguma coisa, eu tinha recurso, eu podia ter feito. O que eu fiz? O que eu deixei de fazer? Será que o desconforto que eu sinto agora e que me impede de agir é maior do que o desconforto de eu olhar para isso do futuro e falar, putz, eu não fiz nada? Porque sim, tem as pedradas, mas quando você age no Dharma da coisa, o teu coração fica limpo. O teu coração fica em paz. O teu coração fica em paz. Existe aquela máxima egípcia, né? Que quando a pessoa morre, diziam os egípcios, para saber se ela vai para o paraíso ou não, pega uma balança, né? Uma balança, põe uma pena numa extremidade e põe o coração da pessoa na outra extremidade. Se o coração da pessoa for mais leve que uma pena, ela entra no paraíso. E não que a gente está fazendo isso por barganha, para querer entrar em algum lugar. Mas assim, quando você age nesses momentos, independente do entorno, mas sabe, com o coração ali, teu coração ele fica mais e mais leve. E se você está agindo com propósito, se você está agindo assim, pela coisa certa, e toda a proteção que você não vai receber. Sabe? Se a pessoa vem querer te agredir, querer te fazer alguma coisa, te ameaçar, ela vai vai se deparar com Deus parado na tua frente. Com todos os seus amigos espirituais, todos os seus guardiões, todos na tua frente. Ela vai dar de cara com eles. Aí já não é tarefa tua tarefa é fazer alguma coisa. Agora a tarefa deles é te defender. Se você está defendendo aquilo que precisa da sua defesa, pode ter certeza que alguém vai fazer isso por você também. E a pessoa vai tentar fazer alguma coisa, ela vai dar de cara com Deus, parado na tua frente te guardando. E vai devolver cada sílaba, cada frase, cada intenção, cada ação, cada mal olhar, vai devolver tudo para casa da pessoa. Eu lembro, agora que eu estou falando, eu lembrei, inclusive, de um caso. Um dos dias que eu fui fazer alguma postagem, me posicionando sobre alguma coisa dessa, eu também estava nessa, rezando bastante, pedindo muita orientação. Será que eu não estou me expondo desnecessariamente, aquela coisa toda? E aí eu acabei de fazer a oração, eu coloquei um vídeo aleatório, e aí veio na randomização lá, apareceu um vídeo de alguma coisa do Sai Baba, logo após a prece. E o vídeo falava justamente nisso, Sai Baba dizendo que a verdade precisa ser defendida, mesmo porque a verdade por si só triunfará. Tá? E quando você defende a verdade, que é a única coisa que pode triunfar, Deus te protege. E ele falava assim, literalmente, olha que engraçado essa sincronicidade, ele falava assim, se você defender a verdade, eu mesmo vou garantir que ninguém toque em você. Eu vou garantir que ninguém toque em você. Então, assim, isso nos lembra muito também dos grandes mestres e mestras da humanidade nesse sentido, né? Porque eu volto a perguntar, o que a gente entende por espiritualidade? O que a gente quer com a espiritualidade? Para que serve a nossa espiritualidade? O que define a nossa espiritualidade? Define uma mudança interna, uma mudança que ela tem a ver com transcendência, com elevação, claro, mas também com assimilação de valores transpessoais no nível pessoal. Como que a minha dimensão humana
digere, integra, absorve essa suposta luz que eu busco acessar. Porque só transcender e ficar na luz, tá tudo certo lá na luz. Mas por que você acha que você está aqui? Será que não é porque essa luz precisa ser traduzida nas tuas ações, nas tuas decisões? Eu não acho que espiritualidade se resuma a viagem astral, ver espírito, ET daqui e ritual da colar. Tudo isso tem a sua parte, tem os seus contextos, tudo, mas eu acho que tem a ver mais com transformação, com alinhamento, com valores, com comunhão. E você não precisa ter só viagem astral para você ter tudo isso. E tem gente que tem muita viagem astral e na hora do vamos ver não tem nada de valor. Então você pega, por exemplo, a vida de Jesus foi toda posicionamento. Jesus foi uma pessoa que ensinou posicionamento. Em prol do quê? Em prol dos menos favorecidos, em prol das vulnerabilidades humanas, em prol daquilo que precisava ser defendido. Porque é isso. Ninguém está pedindo para você entrar numa guerra e querer atacar outro lado, aumentando o contraste. Não é você atacar ninguém, não precisa entrar em guerra nenhuma. Deixa ir para guerra quem quer ir para guerra, você não tem que ir para guerra nenhuma. Porque não é uma questão de você atacar alguma coisa, mas é sim a questão de você defender o que precisa ser defendido. E o paradigma da vida de Jesus era defender o que precisava ser defendido. Quem era isento era Pilatos. Pilatos que chegou lá e falou, olha, eu sei que o Cristo aqui é inocente, mas eu não quero perder seguidor, eu não quero perder curtida. Então a gente está aqui, Cristo está aqui, o Barrabás, decidam aí o que vocês querem ouvir de mim. Que aí eu vou atender o que vocês querem ouvir. Agora Cristo não. O Cristo foi posicionamento. Então desde Cristo com os fariseus, a Krishna na Bhagavad Gita com Arjuna falando, não, você cumpra seu dharma aqui no bom combate, né? Todos eles sempre falaram desse movimento interno nosso, né, de posicionamento diante da vida, de mostrar que a gente se importa. Essa era a tônica da espiritualidade que eles passavam. Nenhum deles ficou assim, porque agora você tem que fazer viagem astral, se você não fizer viagem astral, você não é da minha galera. Não, não tinha esse papo. Viagem astral é outra coisa, faz parte da natureza, beleza e tal, mas o que você faz com isso depois? O papo deles era sobre o que você faz, sabe? Transcenda, busca, unifique-se. Tenha a sua experiência mística, mas integre isso em termos de valores. Então, assim, ninguém é perfeito. Mas eu acho que são nesses momentos em que nós temos a oportunidade. Nós somos provocados a crescer nesse momento. E a crescer de verdade. E não é um crescimento fácil. É um crescimento que dói. Mas quem não cresce, perece. Então, assim, eu tenho muita desconfiança com quaisquer espiritualidades que se mostrem demasiadamente, exageradamente transcendentalistonas, que tiram o contato da galera com a realidade nua e crua aqui e no agora. Tira o pé do chão. Sabe? Aqui, realidade material mesmo, que não integra isso. Sabe? Que afasta, que dissocia, que aliena, que faz você achar que você é muito da luz, se você fingir que nada é com você, que nada está acontecendo, você não se envolve, você não se importa. Aí é fácil você ficar sorrindo, né? É fácil você ficar sorrindo, se você quiser negar o que está acontecendo. Agora eu quero saber se você mantém a sua paz. Se você mantém a sua paz ou algo dela, mesmo se envolvendo com aquilo que precisa do seu envolvimento. Aí que a paz é testada. Aí é musculação para a alma. Porque aqui, me isolar de tudo, fingir que tá tudo bem, só sorrir e falar bonito. Eu tô na paz, tô tranquilo. Eu quero ver você se envolver com o sofrimento dos outros
Eu quero ver você se envolver num momento vulnerável como a gente passou, e lá, conflito, aquilo tudo, que exige um monte de coisa de você, exige coragem, exige aquilo tudo, e no meio disso você conseguir preservar um espaço de paz no seu coração. Aí tá o ponto. Aí tá o ponto. Não é masoquismo no sentido de assim, para você evoluir você tem que ficar no conflito a vida inteira. Não, eu acredito que você tem que viver tranquilo. Mas assim, diante da tranquilidade da sua vida, existem momentos mais intensos que, justamente para que você possa honrar os momentos tranquilos, são cobradas de você certas atitudes e certos posicionamentos, e ali é a hora de você mostrar que veio. Tá? Não vai ficar conflito a sua vida inteira. Mas no momento que vier o conflito, é hora de você mostrar que veio. Depois você fica sorrindo, tá tudo certo. Então assim, eu tomo muito cuidado com isso, essas espiritualidades que tiram o nosso contato, que é a nossa responsabilidade. Volto a dizer, espiritualidade, no meu ver, sem consciência coletiva, social, é positividade tóxica. E é muito fácil. Sério. É muito cômodo, né? Você se isolar de tudo, fingindo que nada está acontecendo, e diante desse mundo de alienação, ficar apenas sorrindo e mostrando o quanto você é evoluído dentro da perspectiva de um estereótipo, que nem sempre é verdadeiro. Aliás, não é. Shri Yukteswar, o guru do Yogananda, quando o próprio Yogananda vai descrever ele, se refere a uma passagem dos Vedas que diz que o verdadeiro ser humano de Deus é mais suave do que a flor quando se trata de bondade, mas mais firme que o trovão quando os valores estão em jogo, os princípios estão em jogo. Então a gente tem que avaliar isso. O que eu estou fazendo, o que eu estou deixando de fazer? Por que eu estou fazendo e por que eu estou deixando de fazer? E ser honesto comigo e com os outros. Eu não quero fazer nada porque eu quero me preservar por isso. É legítimo. É legítimo. Banca, assume, tá tudo certo. Agora, não passa uma mensagem para as outras pessoas de que você é mais evoluído por não se envolver, inclusive estimulando elas a serem isentonas também dos momentos de necessidade, porque, volto a dizer, os momentos de paz, eles existem, mas até mesmo os momentos de paz e de calmaria, eles foram construídos com ação, com assertividade. Então você não precisa fazer o que o outro está fazendo, você não precisa fazer do jeito do outro, você tem o seu jeito, você tem o seu... Cada um tem a sua contribuição na grande canção coletiva. Agora, quando nós estamos sendo chamados para tocar o instrumento, é hora de tocar o instrumento. Para que todos nos auxiliemos a garantir a promoção do bem comum. Porque é isso, é o momento em que eu estou sendo convidado a mostrar que, para além do meu bem pessoal, eu me importo com o bem comum. Eu acho que isso vale por si só. Porque ter as experiências místicas, transcendentais, espirituais, tudo isso é muito legal, mas a grande pergunta da vida é o que você faz com isso depois? A experiência transcendental é até a página 2. Depois disso, a pergunta é o que você vai fazer com isso depois? Isso está te melhorando como ser humano? Ou está apenas te alienando da sua própria humanidade? Se está te alienando da sua própria humanidade e as responsabilidades a ela atinentes, tem coisa errada aí. Então, alguma coisa errada não está certa. Tem alguma coisa te enganando nesse processo. O que é diferente do outro extremo de você ficar bitolado, ficar neurótico com essas questões e mergulhar de cabeça na porradaria. Não, isso também não vai te fazer bem. Então é o momento que a gente é convidado a tentar enxergar onde é que está esse caminho do meio. Tá bom? E tem outra coisa aqui, só para eu terminar. Falar que é o seguinte. Hoje em dia, o fazer alguma coisa é muito diferente do que era fazer alguma coisa
há séculos atrás. Antigamente, para você fazer alguma coisa, para você ter um posicionamento, para você se envolver com alguma causa, dava uma trabalheira. Você tinha que ir para a praça pública, construir ponte, derrubar muro, construir muro, destruir ponte, ir para fogueira, enfrentar, ir para batalha, aquela coisa toda. Hoje em dia você pode fazer isso apertando meia dúzia de botão na tela do seu celular, deitado no sofá enquanto você assiste Netflix. Hoje em dia você pode contribuir, somar para uma transformação positiva, sabe, do conforto da sua casa enquanto você come sushi. E nada contra você comer o sushi, você come o sushi, mas assim, lute para que os outros também possam comer o sushi junto com você. Não faça vistas grossas quando tem gente que nem isso tem, não tem, nem comida tem. Então, hoje em dia, cara, sabe, quer falar de dificuldade, de peso, de energia negativa, volta 200 anos atrás, que era se posicionar 200 anos atrás. Hoje em dia, cara, com todos... Tudo bem, tem muita gente chata, muita gente mal educada, muito fanatismo, mas hoje em dia os direitos que a gente tem, a dignidade que a gente conquistou, também por posicionamento, sabe? A tecnologia... Hoje em dia é muito diferente. Então, para você se posicionar hoje em dia, o desconforto é muito menor do que muito desconforto que, inclusive, você já passou em muitas encarnações passadas. Então, assim, né? Tem que ver o que está em jogo, o que pesa aí para vocês. Gente, só para terminar, deixar um recado que o meu amigo Guilherme Romano pediu para ajudar a divulgar. Ele vai estar em janeiro agora, para quem tem interesse, viajando para a Índia. Eles vão fazer o sul da Índia, eles vão fazer Nepal, estudando as diversas faces de Shiva, né? No caminho yogi. E o Guilherme é especialista nisso, já foi para a Índia trocentas vezes, já cansei de ver ele insistir para ir para a Índia lá junto com ele. E todo ano ele vai para a Índia, ele leva as pessoas com a escola dele, então ele tem assim, uma expertise braba na coisa e eles vão para a Índia novamente. Eu vou deixar as informações aqui embaixo para quem sentir que é hora de ir para a Índia, né, para estudar o yoga lá, a meditação lá, ainda com o Guilherme. Vou deixar as informações aqui embaixo, você vê aí no seu coração. Se te interessar, tem uma oportunidade bacana aparecendo aí, tá bom? Vou deixar aqui. Gente, respondido. Espero que tenha contribuído, que tenha alimentado positivamente alguma coisa. Eu peço para você curtir o vídeo, se você curtiu. Peço para você se inscrever no canal, que é muito importante. Para mim é muito importante. Não vai te acontecer nada, não vai cair teu dedo. Cara, eu tô aqui, ó, você tá recebendo, tô te entregando coisa aqui há 50 minutos. Você não vai conseguir valorizar esses 50 minutos apertando um dedo na tela do seu celular. Aí tá muito desigual, né, meu filho? Tá muito desigual isso aí, hein? Você tem mais para oferecer. Ajuda a gente aí. E é até importante porque agora, com essa mania de TikTok e tal, o YouTube ele tá valorizando mais os Reels, os Shorts. Shorts, isso. São esses vidinhos curtos. E a gente que tem trabalho antigo aqui, que ajudamos o YouTube a crescer, a ganhar, inclusive a ganhar dinheiro, e que a gente tem um conteúdo mais extenso, a gente está sendo desvalorizado nesse momento pela própria plataforma. Então, uma forma de vocês ajudarem a gente é comentando, é dando like, se inscrevendo, é movimentando isso para mostrar para a plataforma que isso aqui também tem o seu valor, né? Que não é só essa sociedade do imediatismo de passar rápido assim, não. Então, é uma forma de vocês ajudarem a gente manter os nossos trabalhos aqui. Para isso também, inclusive, tem o Pix do nosso canal aqui, que é o pix.atma@gmail.com, que é importante para a gente manter o canal, literalmente, cara, literalmente, tá? E eu vou deixar aqui embaixo os links também dos nossos cursos, curso de meditação, de relacionamentos, dos chakras, tudo aqui embaixo, meditação para crianças, dessa nossa escola aqui do canal. Gente, um beijo na sua alma, brilha sua luz. Se curtiu, então senta a testa no botão de like, se inscreva no canal, um beijo na alma. Brilha sua luz e receba um abraço do tamanho do sol.